Oi, gente linda do canal Psicanálise na Intimidade. Eu quero agradecer, assim, o carinho maravilhoso que eu recebo de vocês, não é? Que é muito importante para o meu trabalho. Muito obrigada por todo mundo, assim, que me manda mensagens, né? Através das redes sociais. Saibam que eu fico muito, muito, muito feliz de estar com vocês, realmente. É, assim, algo que me preenche o coração todas as vezes que eu leio uma mensagem, todas as vezes que eu vejo uma sugestão, porque me faz muito bem, dá uma força maravilhosa para poder continuar esse trabalho para vocês. Bom, o assunto dessa semana, ele é assim, um assunto muito gostoso, não é? Que eu acho que muitos de nós, assim, no dia a dia, praticamos aí pelo mundo, com as famílias, ou muitas vezes com os pares. Então, é um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre as brincadeiras, não é? As brincadeiras que fazemos pelo mundo. Não só aquelas brincadeiras quando éramos crianças, mas as brincadeiras que fazemos quando adultos. Sim, porque os adultos também brincam. Na verdade, Freud sempre fala que nós seguimos criança ao longo de nossas vidas até o último momento, porque aquela criança primordial, aquela que estava dentro de nós, permanece em nós e seguirá conosco até o último dia. Isso é algo assim muito, 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 muito legal. Então nós vamos falar sobre as brincadeiras, não é? Por que eu escolhi esse tema? Acho legal falar isso, né? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu tô lendo esse livro aqui, não é? Esse livro é muito lindo, Ecos do Silêncio, é um livro inspirador. Eu estou indo devagarzinho com ele, porque é um livro que tem, assim, me ajudado muito, né, nesse papel de análise, a enxergar tanto as pessoas que estão saudáveis, quanto aquelas que, claro, o nome do livro já diz, né, que passaram por abuso. Então, o brincar também está presente nestes sujeitos, né, eu digo nestes sujeitos, porque aqueles saudáveis e aqueles que passaram por abuso, né, são situações muito difíceis, não é? Para o brincar, eu tô querendo dizer assim, o brincar é uma situação muito difícil e muito diferente, não é, daquele que daquela pessoa, naquela pessoa que passou por abuso, daquela pessoa que não passou pelo abuso e que brinca de uma forma diferente. Então vamos primeiro entender, na verdade, o que é esse brincar, para que ele serve, né? Para que serve o brincar? Bom, então os autores dizem o seguinte, que o brincar, né? O brincar, ele se inicia desde o primeiro momento em que o bebezinho, digamos assim, chega ao mundo, em que nós, bebezinhos, chegamos ao mundo, né? Então, o brincar, ele vem para estabelecer aquilo que eu sou, né? Então, é o meu momento, digamos assim, de olhar para dentro de mim e olhar para fora de mim. Então, o bebezinho, ele começa, né, toda pessoa que tem um bebê em casa, já adulto que tem um bebê em casa, né, então eu tô falando, eu imagino, para adultos, né, verifica que o bebê começa a brincar com os pezinhos, depois com as mãos, né, então ele começa a brincar, puxar o pé para ele, não é brincar com as mãos, olhar para as mãos e tal. Então, na verdade, ele tá tentando descobrir ali o corpo, né, o corpo. Então, ele vai numa evolução na medida em que cresce, reconhecer o que está dentro e o que está fora. Para que isso, gente? Para descobrir quem é ele. Né? Então, nós brincamos para descobrir quem somos nós, para nos encontrarmos, para descobrir o eu que está em mim. Então, veja que coisa legal, né? Se eu existo, eu sou. Se eu existo, eu estou. Eu estou onde? Aqui nesse mundo, nesse paraíso maravilhoso, né? Nas pessoas saudáveis acontece assim, né? Então, se eu estou, eu sou agente das minhas ações. Portanto, eu passarei a executar neste mundo lindo e maravilhoso todos os meus desejos, né? As minhas vontades, os meus sonhos e as minhas fantasias. Então, eu sou agente mesmo, né? Eu coloco a mão na massa, eu executo aquilo que eu quero. Eu não fico à mercê do desejo do outro. Eu digo outro no sentido de outras pessoas, outros seres que estão aqui nesse planeta belo e maravilhoso, né? Então, repara, aí vem a diferença entre a criança que foi saudável daquela que foi abusada.
Porque qual a primeira coisa que uma criança abusada, né, enfrentou ou teve pela frente? O olhar frio, o olhar calculista, o olhar perverso, maldoso, malicioso, não é? Libidinoso, de um corpo que ainda não estava preparado para viver a sexualidade. Então, é diante desse olhar que a criança se retrai. Então, nesse olhar maravilhoso, o que acontece? Ela começa a sair da situação de agente ativo, em que executa as ações, para uma situação, para uma colocação de agente passivo, né? Então, há um retraimento. Então, a criança passa a ficar calado. Então, ela não sabe mais brincar. E até mesmo o brincar passará a ter contornos dos atos da sexualidade em si, não é? Veja, eu estou falando de criança porque essa criança está dentro de mim. Eu seguirei com essa criança ao longo da minha vida, né? Que nem eu falei. Então, os adultos que passaram por abusos, eles também seguirão nessa mesma condição. Ou seja, em que aquilo em que ela ficou presa e fixada lá no passado, ela vai passar a repetir nesta fase adulta. Então, é muito comum que a pessoa que não está saudável, que não está, veja, a gente está colocando não está, porque a qualquer momento a pessoa pode dizer, não, agora eu quero resolver essa situação. Daí ela passa a estar saudável, ela passa a agir de uma forma diferente. Então, de agente ativo, o abusado passa a se colocar como um agente passivo, esperando que o mundo venha a resolver os seus sonhos, as fantasias, os seus desejos maiores. Então, veja que coisa interessante. Agora, por que isso acontece? Porque a realidade para aquela criança foi quebrada no momento do abuso. Veja, eu falei isso até no vídeo anterior, não é? Então, aquela realidade foi quebrada. Então, a criança não conseguiu construir o eu. Lembra? Eu acabei de falar, não é? Se eu brinco, eu estou descobrindo o que está dentro e o que está fora. E com isso, eu me encontro. Se eu não pude me encontrar, essa realidade fica quebrada. Então, tudo que é orifício e os orifícios principais usados pelo abusador vão passar a desconstruir cada vez mais essa realidade. Quais foram os orifícios usados? Primeiro, o olhar, né? A gente não percebe, mas o olhar vai ficar guardado nessa memória. Então, o olhar, a boca, porque a criança foi levada também a usar a boca. E, obviamente, o ânus, que representa o ânus ou a vagina, que é o órgão genital. Então, dentro desses três orifícios, a criança vai ficar fixada ali, quebrada ali, né, cindida ali, né, naquele momento em que ela voltará a repetir. Veja que coisa linda, né, que a própria natureza faz, né? Na tentativa, claro, de que isso se desconstrua e a pessoa possa ter uma vida bacana, legal daí pra frente. Então, e como esse vídeo é voltado sempre para as pessoas que precisam ir para as clínicas, não é, para se tratar com psiquiatra, com psicólogo, com analista, não é, com os terapeutas de um modo geral. Então, ele é voltado para as pessoas que realmente precisam resolver as suas pendências psíquicas para terem uma vida legal. Então, por isso que nós estamos falando muito mais daqueles que precisam de ajuda do que aqueles que já estão bem, vivendo essa realidade realmente tal como ela é, não é? Eu digo tal como ela é porque nem sempre ela é, e não podemos viver sempre na realidade, porque enlouquecemos, não é? Contudo, parte dessa realidade do que se apresenta aí no mundo, nós podemos, se saudáveis, enfrentar de bom grado, de boa maneira, né? De uma forma equilibrada e, acima de tudo, de uma forma ativa, porque é essa forma em que uma pessoa saudável, ela consegue viver no mundo de uma forma ativa, onde ela determina tudo o que vai acontecer na vida dela. Então, ela toma o leme, o rumo da vida e fala, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isto eu não quero, isto eu aceito, isto eu não aceito, não é? Então, estamos aí então diante de um sujeito que está em consonância com a realidade e pegando o leme da situação para ele decidir a vida dele, que é totalmente diferente daquele que passou por uma situação
traumática. Estou colocando o abuso sexual como poderia ser um caso, um exemplo, estamos vivendo aí na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, né? Ou na Ucrânia e na Rússia. Situações traumáticas. Então, o abuso é uma situação também traumática, não é? Então, estou falando do abuso, porque isso acontece aqui nos nossos lares, não é? Não vamos falar de guerra, que é uma situação que está muito mais distante, mas é uma situação traumática também. Pode ser uma outra situação traumática, seja isso um acidente com os pais, não é? Um rompimento de um relacionamento de longos anos, né? Em que havia aí toda uma crença, uma confiança. Então, repare, situações traumáticas, há um rompimento com a realidade, a partir dali uma fixação. Então, veja, e a pessoa passa a sair de uma situação ativa para uma situação passiva, esperando que outras pessoas ou que o mundo em si venha resolver aquela dinâmica. E não é bem assim que precisa acontecer. O que precisa é a pessoa talvez voltar a se sentir aquela criança, fazer um tratamento para voltar a ressignificar a vida novamente, né? Então, voltar a ser aquela criança diante de novos jogos, esses jogos que acontecem aí no mundo, porque quando criança nós vivemos a fantasia, nós vivemos o brincar, mas aquela brincadeira para criança é a realidade desse mundo que está aí ao nosso redor, não é? Então, quando nós ficamos adultos, nós passamos a interagir com o mundo brincando com o nosso dia a dia. Então, uma pessoa bem resolvida, não é? Uma pessoa equilibrada, uma pessoa saudável, psiquicamente e fisicamente, ela se encontra nas brincadeiras diversas com o que está ao redor dela. Seja isso na família, brincando com os filhos, com o marido, até mesmo fazendo um cafezinho, ela está ali se divertindo, vivendo aquelas brincadeiras que estão dentro do lar. E quando ela sai, ela passa a viver também do lado de fora da casa essas mesmas brincadeiras que satisfazem o ego desta pessoa, não é? Então, é nesse momento da brincadeira que a gente sai executando as diversas ações do dia a dia para uma pessoa saudável. Para uma pessoa que vive na passiva, ela não consegue encontrar brincadeira em lugar nenhum. Eu digo brincadeira é sentido, a emoção bem resolvida, positiva, para que ela possa então sair brincando e se divertindo nesse paraíso. Veja que desde o início eu falei paraíso. Por quê? A gente muitas vezes fica esperando, principalmente o pessoal mais ligado assim do ponto de vista religioso, que o paraíso esteja lá do outro lado quando eu morrer. Mas, para nós analistas, o paraíso é aqui mesmo, onde eu vou viver o meu dia a dia de uma forma positiva, alegre, através dos meus relacionamentos e das ações que eu faço no meu dia a dia, onde eu me encontro brincando mesmo, de verdade. Eu vou para o trabalho, mas me divirto com o meu trabalho, porque foi uma escolha minha, né? Eu vou para casa e sou feliz dentro do meu lar, porque o casamento foi uma escolha minha. Então eu me encontro naquele outro e vivo com aquele outro a minha intimidade, né? Eu tenho filhos, então o tempo que eu gasto com meus filhos é um tempo feliz, onde eu me encontro brincando com os meus filhos também. E assim eu saio vivendo o paraíso onde estou, né? Agora, se eu não fui, de alguma forma, uma pessoa que consegui plantar aqui as minhas situações psíquicas de uma forma legal e equilibrada, ou seja, eu passei por algo que me marcou, eu tenho um trauma ao qual eu fiquei fixado, eu acabo repetindo isso e levo essas repetições até o fim da minha vida. É justamente por isso que eu volto sempre a enfatizar a importância grandiosa de você que não está feliz ou no lar ou no trabalho, no seu dia a dia, não está vendo esse mundo lindo que nem eu estou aqui agora olhando para o mar, você não está vendo esse mundo dessa forma feliz, pode procurar um analista, um terapeuta bem bom, para que você possa então perceber que é possível sim tratar aquele trauma ao qual você passou, para que você possa levar uma vida muito linda,
ao longo de toda a sua existência. Isso é possível? Sim. A análise tem resultado. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por sua participação. Por favor, passe esse vídeo adiante, porque se ele não for útil para você, pode servir para alguém que está ao redor, precisando de ouvir justamente isso que eu estou falando, tá? É muito legal, é muito bacana a gente ser feliz, fazendo as nossas próprias escolhas, sendo agentes da nossa própria existência. Um beijo, até a próxima semana.